Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar então essa notícia que diz a AIE, que é a Agência Internacional de Energia, então demanda por data centers exigirá 600 terawatt-hora, né, que seria a quantidade de energia em 2026. Projeção supera em 14% as estimativas para o ano, né? E Moody's vê capacidade mantendo o crescimento de 2 dígitos. Isso eu vou comentar agora. Eu acho que isso aqui não vai acontecer. Eu vou explicar o motivo, tá? Então, crescimento de 2 dígitos enquanto inquilinos da tecnologia monetizam rapidamente as novas instalações. Bom, então o que acontece aqui, né, pessoal? Vocês sabem que para esses data centers, né, ou seja, o consumo de energia, ele sempre é dito como algo que vai sempre ser maior, né? Ou seja, não, porque vamos precisar de mais e mais e mais energia. Quanto maior o data center, maior a energia. Mas esse é um tipo de pensamento que eu sempre chamo de pensamento malthusiano. Para quem não lembra, né, Malthus, né, ele ficou famoso por um dilema, né, ele verificou um dilema que era um paradoxo, digamos assim, né, onde ele falava que se a produção de alimentos crescia numa uma velocidade linear, né? Ou seja, era uma progressão aritmética, mas ao mesmo tempo o consumo, né? Ou seja, o número de pessoas, o consumo aumentava em progressão geométrica, nós teríamos então um momento onde as pessoas ficariam sem comida. Mas isso não aconteceu, justamente logo após, né? Veio ali a Revolução Industrial e aí as máquinas, né, foram para o campo e a nossa capacidade de produção de alimentos hoje é muitas vezes maior do que no passado. Então hoje as pessoas não passam fome por não terem o alimento em si. O problema hoje é a distribuição do alimento e também a renda, né? Então muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar o alimento, mas a produção em si hoje digamos, mais que o suficiente, né, para atender, digamos, todas as necessidades, né? Bom, por que eu digo isso? Porque esse pensamento malthusiano, ele acontece em várias áreas, tá? E eu vou mostrar que aqui também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Veja, esse aqui é um exemplo de como a tecnologia ela prega peças, né? Essa aqui é a empresa chamada de Quenti, ou Quent, não sei bem como pronuncia, mas é uma empresa alemã. E basicamente o que ela fez aqui? Bom, se existe tanta demanda hoje por processadores que consumam menos energia, então é ali que nós vamos agora estudar, né? Então eles basicamente pesquisaram e conseguiram desenvolver um processador, né? Ou vamos dizer assim, um método de manufatura para processadores com base na fotônica. E qual é a vantagem? A vantagem, segundo eles, é, olha só, eficiência energética até 30 vezes maior e ganho de desempenho de até 50 vezes maior por a aplicação. É uma empresa que está rapidamente chamando a atenção do mercado. Eles já têm um produto para lançamento, né? Ainda não é comercial, mas já tem protótipos, testes, muito investimento. Então a ideia deles, né, é justamente usar aqui a fotônica. Então é o primeiro processador fotônico. Qual é a vantagem de um processador fotônico? Bom, para quem entende um pouquinho, né, de eletricidade, toda vez que você tem corrente elétrica, você não tem como evitar, você sempre tem a geração de calor, a produção de calor, né? É o famoso efeito Joule ou efeito Joule, né? Depende de como você gosta de falar. Mas quando estamos falando no princípio da fotônica, você substitui, ou seja, ao invés de ter corrente elétrica, diferencial de potencial elétrico, campo elétrico, você substitui tudo isso por feixes de luz. Então você, ao invés de usar, por exemplo, uma corrente elétrica para poder polarizar um semicondutor, e aí ele tem dois estados, né? Não condutor e condutor. Quando você polariza, ele passa de um para o outro, né? Então você pode tanto liberar, né? Vamos dizer assim, liberar o semicondutor, ele passa a conduzir eletricidade, ou então você pode exercer um bloqueio, né? Então o diodo, por exemplo, tem essa característica, né, de fazer um bloqueio unidirecional. Então em um sentido ele permite, em outro sentido não. Aí você tem o triodo, que permite a polarização,
que aí a gente usa em inversores de frequência e outros equipamentos, né? Mas voltando aqui, a ideia é fazer o mesmo efeito com os fótons de luz. Então você tem um material que quando você emite luz, você polariza, e aí você tem agora todo o efeito, digamos que uma analogia com o que se faz com a eletricidade, você faz agora com feixes de luz. Qual é a vantagem? A vantagem é justamente isso, né? Você tem 30 vezes um maior ganho e 50 vezes maior, aqui eles colocam, desculpa, 30 vezes maior de desempenho, né, e 50 vezes maior por aplicação. Então você tem a não produção de calor, logo você tem ali uma eficiência aumentada, né? Então toda a energia que você estaria usando só para produzir calor, agora toda ela pode ser utilizada no processamento. Eu vou fazer uma analogia aqui com as lâmpadas, tá? As primeiras lâmpadas, que eram lâmpadas incandescentes, ainda com tubos a vácuo, e depois as mais modernas, né, onde eles usam gás inerte, né? Você tem um gás nobre, né? Então você tem lá o tubo de vidro, você tem o filamento, que geralmente é alguma coisa como tungstênio e mais alguns materiais, né? Então níquel, cromo, tungstênio, uma liga, e aí você tem um gás inerte, pode ser criptônio, pode ser, né, outro gás. Então o pessoal usa argônio também, se eu não me engano. Então você usa ali aquele princípio onde a eletricidade passa pelo fio, produz luz, só que a luz da lâmpada incandescente é só 10% da energia que ela precisa. Então os outros 90% da energia, ou seja, você entrega para ela, por exemplo, 100 watts, mas na prática 90 watts é calor, 10 watts de fato, né, era a emissão de luz. Se você vai para uma lâmpada fluorescente, você já tem agora menos, né? Você já tem ali, vamos dizer, 40% é emissão de luz, 60% seria calor, depois vem as mais modernas, depois muda para LED. Então, por isso que uma lâmpada hoje, né, de 9, 10 watts, ela consegue iluminar a mesma coisa que uma lâmpada de 100 watts do passado. Porque agora a produção de calor é 10%, mas a emissão de luz é 90%, ou seja, você entrega para ela 10 watts, ela consegue produzir 90% de luz e 1% seria o calor emitido, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você pega um processador atual, você entrega energia para ele, mas ele produz, é claro que não é como a lâmpada, né? Mas ele produz uma quantidade de calor significativa. E aí essa energia poderia estar sendo usada para processamento, mas é calor, né? Você ainda tem que gastar mais energia para dissipar aquele calor dali. Com a fotônica, não. A fotônica, você, claro, tem ainda sim alguma produção de calor, né? Isso vai acontecer, até pelo espectro infravermelho, né? Sempre vai ter um percentual dentro de um feixe de luz, né? Mas você tem um efeito bem menor. Então, basicamente, o que vai acontecer? Por isso que eu falei do pensamento malthusiano. De repente, o pessoal fica tão obcecado, né, em que, nossa, precisamos de mais energia, de repente muda a tecnologia e aí acabou aquele problema, o problema passa a ser um outro problema. Sempre vem um problema novo, né? Isso acontece o tempo todo, né? Em Nova York, por exemplo, eles achavam que fazia sentido você, por exemplo, limitar o número de cavalos que circulavam pelas ruas, justamente para diminuir o volume de fezes, porque estava muito complicado manter a limpeza na cidade. E alguns falavam que como a população vinha aumentando, isso final de 1800 até 1850, bom, eu não me lembro agora, mas vamos pegar ali um pouco antes de 1900, vamos fazer esse cálculo assim, porque eu não me lembro agora. Mas eles projetavam o quê? Que como a cidade crescia muito, então o número de pessoas aumentando, aumentaria o número de cavalos, que por sua vez aumentaria o volume de fezes. E aí você teria um problema, a cidade colapsaria, porque, olha que absurdo, né? Só que aí como é que eles resolveram esse problema? Não fizeram nada, automaticamente veio a tecnologia do transporte motorizado, então chegaram, né, os primeiros carros, as primeiras motos, né, que eram bicicletas motorizadas, chegaram depois os primeiros carros, né, de transporte coletivo, que depois a gente chama de ônibus, né? Mas então assim, a tecnologia veio ali, ou seja, porque é simples, né? Existe uma demanda que é o transporte.
Aí você vê que tem um problema ali que não dá mais para resolver usando cavalos. Então logo alguém começou a pesquisar outra forma. E aí, bom, automaticamente, depois de um tempo, descobriram a ideia do transporte motorizado, certo? E a mesma coisa hoje. Veja, muitas pessoas falam que cidades grandes, né, como Nova York, São Paulo, né, elas podem colapsar em função do trânsito. Só que as pessoas lembram que agora tem o chamado trabalho remoto, né, ou como a gente chama no Brasil de home office, né? Então chamam de teletrabalho, home office. Mas assim, basicamente, sempre que você tem um problema, alguém vai pesquisar como resolver aquele problema com uma nova tecnologia. E a chance de conseguir, ou seja, se não existe uma limitação física, por exemplo, vamos supor que não tivéssemos mais uma possibilidade física, né? Aí, bom, seria um problema. Mas não, aí você entra com a fotônica, dentro da fotônica eu consigo, né, fazer basicamente a mesma ideia, né, que se faz em processadores atuais, né? Bom, isso aqui é uma coisa assim que funciona, essa lógica, né, que eu expliquei para vocês funciona para todas as áreas. Sempre que vocês pensarem que alguma coisa vai colapsar, que alguma coisa no futuro vai dar errado, lembrem-se, né, toda ação tem uma reação. A humanidade não fica parada. Sempre tem alguém com alguma ideia. Nós nos adaptamos, né? Por exemplo, agora tem essa coisa de porque no futuro teremos um encolhimento da população. Gente, se o encolhimento da população for de fato um problema real, automaticamente a população começa a aumentar, porque as pessoas, percebendo que isso é um problema, vão basicamente ter mais filhos. É o que aconteceu antes da Primeira e da Segunda Guerra, né? O número de pessoas antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Eles eram menores do que hoje, muito menores. E aí, depois da Segunda Guerra, o número começou a aumentar. Por quê? Porque você tem, basicamente, um aumento da tecnologia, a eficiência energética chegando, então fica muito mais barato produzir alimentos, fica muito mais barato construir moradias e por aí vai. E é isso, né? Então, hoje a gente tem esse problema, ou seja, basicamente, você cria uma situação onde aumenta a população, só que hoje os custos passaram a aumentar de novo por outros motivos, né? Então, provavelmente teremos uma revolução tecnológica, como, por exemplo, essa primeira empresa aqui, né? E ela é só a primeira, existem outras empresas chegando, né? Mas então é isso, pessoal. Então, veja, eles já têm um catálogo de produtos, dá para fazer pedido. Estou fazendo uma propaganda para a empresa aqui, né? Não estou ganhando nada com isso, mas, bom, trazer a informação acho que é muito importante, né? Então aqui, mudanças de paradigma na computação. É isso. Toda vez que você ficar de frente com um problema, pense assim, será que é um problema ou será que eu não tenho que ver isso como um paradigma, né? Então, se os processadores são importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial e eles consomem muita energia, olha o olhar da empresa, vamos fazer processadores que não consumam tanta energia. Pronto, é isso. O incentivo existe, os investidores querem que alguma coisa assim aconteça, então investimento de especulação tem, eles conseguiram dinheiro, conseguiram construir o produto e agora basta saber se comercialmente vai dar certo. Então o futuro aí do processamento chegou, né? Talvez isso aqui, veja, isso aqui até eu vou antecipar uma outra coisa, tá? Isso aqui pode fazer com que a inteligência artificial custe centavos, né? Vocês entenderam aqui, né? Esse tipo de processamento eu posso alinhar isso, né, com o custo já da IA. Se a inteligência artificial hoje eu pago um valor que nem chega a R$100, 96, alguma coisa assim, que é um pacote ali do Google, então eu tenho a IA do Google, né, o Gemini. Às vezes eu pago o ChatGPT, mas aí eu pago às vezes 1 mês, 2 meses, porque não tem tanta demanda, porque meio que 2 IAs fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho um valor bem barato, me ajuda muito nas minhas coisas, sempre aparecem funções novas, né? Então, não só gerar vídeo e imagem, mas na verdade, todo o meu trabalho eu consigo alguma coisa fazer com a inteligência artificial, né? Então, imagina, se hoje eu já acho barato pagar R$100 mensal e olha o custo que tem, imagina se de fato eles conseguem, né, diminuir esse custo. Então a inteligência artificial talvez no futuro seja algo como a internet em si.
Ou seja, no início a internet era muito cara, depois se tornou algo relativamente acessível, então a classe média, né, teve acesso. Eu, por exemplo, eu tive acesso à internet rápida depois, vamos dizer, depois dos meus 18 anos, que era acima de 1 megabit por segundo. Ali que eu tive acesso mesmo, né, que eu podia pagar, porque era um pouco mais caro, etc. Já trabalhava e tal. E hoje, nossa, a internet que eu tenho 5G no telefone é muitas vezes mais rápida do que a que eu tinha no início da minha vida adulta, né? E olha só, poucos anos se passaram, né? Estou hoje, esse ano eu vou fazer 40 anos de idade. Então, nesse gap aí de 20, 22 anos, ficou muito barata, a tecnologia ficou muito barata. E a IA, ela acelera ela mesma, né? Porque eu posso usar a IA para pesquisar e para agilizar meus resultados nas minhas análises, né? Então, o que vai acabar acontecendo com o tempo? Nós vamos ter uma curva de aprendizado muito maior. Então, aquilo que se levava anos para pesquisar, simular, tirar conclusões, você reduz ali em poucas semanas, né? Então, teremos uma fase agora, e vocês precisam se preparar para esse novo ritmo, pessoal. Se vocês acharam que dos anos 2000 para cá as coisas evoluíram rápido demais, agora com a inteligência artificial, os próximos 20, 30 anos, vamos evoluir muito mais, porque muita coisa que eram apenas teorias agora já podem ser testadas, podem ser ideias que sejam descartadas rapidamente, mas isso também é bom porque abre espaço agora para que novas ideias sejam buscadas e pesquisadas. E aquilo que tem uma chance de dar certo, podemos rapidamente descobrir que dá certo, né? Então, vamos nos preparar, temos que ficar aí calibrados com o nosso ritmo de aprendizado, né, pessoal? Bom, então é isso, né? E se você se sente um pouco perdido com tantas informações do setor elétrico e sente falta de um canal que você possa interagir de verdade, né? Deixo aqui a recomendação do meu grupo de negócios agora com upgrade, né? Agora se chama E2B e Netweek, que é uma abreviação para Energy to Business e Networking. Então aqui, pessoal, nós temos toda uma agenda. Essa agenda ela é estruturada em engenharia, finanças, negócios e networking. Aqui vocês podem acompanhar a nossa agenda. Então já tivemos aqui algumas lives esse ano, né? Então o dia 13 de janeiro e o dia 15 de janeiro já aconteceram. Vamos para a live agora do dia 20 e temos lives programadas aqui até o final do ano. Olha só, até o dia 17 de dezembro e também temos videoaulas. Então todos os cursos aqui já disponíveis. Então se você quer se atualizar em relação a engenharia, negócios, finanças e ainda ter um networking qualificado, porque são mais de 200 participantes agora aqui, né? Então assina R$ 25,00 mensal e você participa de 2 lives por semana e tem acesso às videoaulas, né, a todo o material aí que for produzido ao longo do ano também. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.